Querido Mestre Jesus, nosso divino amigo, luz de Deus neste mundo e nas nossas vidas, nos reunimos, Senhor, para mais um estudo desta doutrina abençoada. Agradecemos, Mestre, a oportunidade bendita que temos em nossas vidas de termos acesso a estes conhecimentos, que são luz para o nosso caminho. Nós agradecemos, Senhor, porque sentimos que a cada encontro aumenta a nossa compreensão sobre a vida, sobre os objetivos reais de estarmos neste mundo, de termos a bênção da encarnação, a bênção de um corpo, de uma família, da oportunidade do trabalho e do estudo. São bênçãos, Senhor, para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento como filhos de Deus, como criaturas eternas. E estamos aprendendo. E com o aprendizado, Senhor, nos transformamos dia a dia. Quando colocamos a nossa vontade e o nosso querer em ação. Abençoe, Senhor, os nossos sinceros propósitos de aprender e de crescer. Que os nossos benfeitores, que se aproximam nestes momentos de cada um de nós, possam nos envolver, nos inspirar. Inspirar a Luciana, que fará a apresentação desta noite, e que possamos, em grupo, aproveitarmos desta oportunidade que o Senhor nos concede. Fica conosco, Senhor, nos guarde, nos proteja de todo o mal, de todo o perigo, e que possamos viver na Tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, feliz ano novo, primeiro estudo do ano. Retomamos então o estudo do livro Libertação. Nós já havíamos feito uma parte do capítulo 10 e hoje então teremos a segunda parte. Deixa eu te autorizar aqui, Lu, e você pode começar. Pronto. Vocês estão vendo a minha tela? Tela cheia, tá. Estamos sim. Não em tela cheia, mas estamos. Mas você não tá vendo tela cheia? Não, acho que é assim. Tá. Então tá bom. Não tiver. Porque aparece a parte de cima como é que chama? As janelinhas. Ah, tá. Mas tá dando para ver bem, Sim, né? sim, Sim, dá sim. para ver. Então, como a Giovana falou, antes das festas, né, o César apresentou para a gente a primeira parte do capítulo 10. Então, a gente vai pegar um pouquinho de tempo para revisar, porque já faz mais de 2 semanas, né? Então, para a gente lembrar, e acho que a Júlia não estava lá, quem não estava lá, para a gente lembrar, então, o que é o contexto. Então, esse capítulo fala da Margarida, né, a história da Margarida, que é uma jovem senhora que ela está sendo obsediada. Ela está ligada ao passado do Gregório e do Saldanha, que é o líder dos obsessores. Então, os três personagens, né, principais aí, que é o Rubio, o André Luiz e o Eloy, eles estavam na casa da Margarida e eles constataram que ela passa por um processo intenso de obsessão, com o objetivo de levá-la à morte. Os magnetizadores, então, eles provocavam alucinações visuais, hipnoses, tormentos psíquicos e a mente perturbada dela agravava a situação física dela.
A operação dos magnetizadores, ela era tão detalhada que atingia células auditivas, os canais semicirculares, né, do ouvido, e prejudicava diretamente o equilíbrio físico. Então, ela sentia tontura, ela sentia náusea, falta de equilíbrio, são aqueles sintomas de labirintite, né, que as pessoas têm. E isso demonstra o quão especializados esses magnetizadores eram. Eles sabiam, eles eram especializados no mal, assim, eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. E esses magnetizadores, eles foram dispensados por Saldanha para ir trabalhar em outra parte da cidade, porque ele disse que a Margarida ela já tinha recebido uma carga fluídica suficiente para 30 horas de efeito, né? E aí a gente estava falando na semana passada que muitas vezes esses magnetizadores eles não estão interessados nos casos particularmente, né? Eles estão ali para trabalhar, né? Eles têm uma função, eles têm essa função no caso da Margarida, de fazer todo esse dano, né, na parte, no psique dela e para fazer que ela fique doente realmente. E eles estão ali, eles fazem esse trabalho e na hora que eles terminam o trabalho, eles vão para outro. Então é como se fosse uma empresa, né, no terreno. Então eles são encarados ali como os trabalhadores, eles estão ali com essa função. E aí o Saldanha, ele explica que para o Gúbio, né, que ele estava nessa missão por vingança. Ele tinha ódio, não da Margarida necessariamente, mas do pai da Margarida. O pai dela ele era um juiz que, segundo ele tinha destruído a família dele através de uma sentença injusta. Então ele conta a história da família, né? Ele conta a história que quando ele desencarnou, a família passou por muitas dificuldades. O filho, ele trabalhava, mas ele tinha dificuldade de manter o lar, né? A esposa dele passou por muita dificuldade também. O filho se casou, teve uma filhinha que era uma filhinha também que tinha problemas, né? E um dia teve um assalto e seguido de um assassínio na empresa onde esse filho trabalhava e ele foi acusado injustamente. Então ele foi preso e do mundo espiritual, o Saldanha, então ele queria ajudar, ele queria fazer alguma coisa, né? Que ele ficou revoltado porque o filho tinha sido acusado injustamente e ele tentou então influenciar o juiz, ele tentou influenciar várias pessoas, mas ninguém dava ouvido, né, digamos, inclusive ele tentou influenciar o juiz, mas ele disse que o juiz ele era corrupto e acabou cedendo por interesses próprios, ele deu a entender que ele sabia que o filho dele era inocente, mas mesmo assim ele deixou o filho preso, né? Ele acusou o filho justamente. Então ele tinha um ódio imenso da família toda e ele queria destruir a família toda e é por isso que ele estava ali. E aí o Gregório, que tinha uma mente muito maquiavélica, né? Ele se aproveitava dessa condição do Saldanha para colocar em prática o plano de vingança dele próprio, né? Que ele também queria se vingar da Margarida. E eles, que a gente viu, né, dos comentários, eles acreditavam que eles estavam fazendo justiça, né? Eles se acreditavam justiceiros, né? Então a gente continua essa visita, então, e aí entra o médico, né? Entra o médico da Margarida. Aí o Saldanha, ele se refere ao médico com sarcasmo, sabendo que ele iria procurar por lesões, micróbios e nada encontraria. Ele estava ali puramente para examinar a condição física dela, digamos, né? E aí o André Luiz percebe que uma entidade bem intencionada se aproxima do médico como se fosse um dedicado enfermeiro. Aí o médico diz que a Margarida, ela sofria provavelmente de uma epilepsia secundária e que pediria a colaboração de alguns colegas para outros exames da lesão cérebro-meníngea, seguido possivelmente de uma intervenção cirúrgica. Então, esse médico psiquiatra, né, era um médico psiquiatra, ele tinha uma abordagem totalmente científica e material, né, digamos assim. Então, a gente vê qual que era a influência dessa entidade amiga sobre o médico.
o André Luiz diz: observei que a entidade espiritual recém-chegada e que o assistia com desvelo pousou a destra em sua fronte, como se desejasse transmitir-lhe algum conselho providencial. O médico relutou bastante, mas depois de alguns minutos, constrangido por sugestão exterior que não sabia compreender exatamente, convidou Gabriel, que era o esposo da Margarida, a um dos ângulos do quarto e lembrou: por que não tenta o espiritismo? Conheço ultimamente alguns casos intrincados que vão sendo resolvidos com êxito pela psicoterapia. Segundo sabemos hoje a sociedade, a sugestão é uma força misteriosa quase desconhecida. Então ele jogou aí uma sugestão, né, para o marido. Aí o marido recebeu o conselho com simpatia e perguntou: pode me orientar suficientemente? Bem, não disponho de maior trato com os expoentes do assunto. Todavia, segundo acredito, não terá dificuldades para experimentar. Então, ele sabia que se ele fosse procurar a ajuda de um centro espírita, ele não ia ter dificuldade para achar, né? E aí, então, o André Luiz, ele teve a oportunidade de conversar com a entidade amiga que assistiu o psiquiatra, e o seu nome era Maurício. Ele foi enfermeiro do médico e recebeu a tarefa, então, de ampará-lo nas atividades da profissão. E aí o Maurício, ele explica: todos os médicos, ainda mesmo quando materialistas de mente impermeável à fé religiosa, contam com amigos espirituais que os auxiliam. A saúde humana é dos mais preciosos dons divinos. Quando a criatura, por relaxamento ou indisciplina, delibera menosprezá-la, faz-se difícil o socorro aos seus centros de equilíbrio, porque em todos os lugares o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Todavia, por parte de quantos ajudam a marcha humana da esfera espiritual, há sempre medidas de proteção à harmonia orgânica, né, no caso da ajuda. Claro que há erros tremendos em medicina e que não podemos evitar. Nossa colaboração não pode ultrapassar o campo receptivo daquele que se interessa pela cura alheia ou pelo próprio reajustamento. E aí ele comenta, né? Ah, se os médicos orassem. Que pena, né? Que tem muitos médicos que não oram, né? A maioria, né? Não ora. É isso que ele está dizendo. Então, ele diz que eles podem ajudar, eles podem colaborar, mas até um certo ponto, né? Se o médico ele não está receptivo, eles não vão conseguir ajudar, né? Que é um pouco esse caso aqui que a gente está vendo. E aí eu procurei um pouco de mais detalhes sobre esse assunto, sobre a influência do plano espiritual com os médicos. Eu confesso que eu não achei muita coisa, mas só por curiosidade, tá? Eu pedi para a inteligência artificial fazer meio que um gráfico aqui com uma linha do tempo sobre o número de hospitais espíritas no Brasil, aqui em relação aos anos, né? Então, 1857, quando o Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, aí passando pela chegada, 1865, chegada do Espiritismo no Brasil, e aí quando o livro Libertação foi escrito aqui em 1949, né? Esses números, com certeza, eles não estão certos, tá? São números muito altos. Então, eu imagino que ele pegou, assim, dados, assim, de casas espíritas que tinham ajudas, mais, assim, ajudas com problemas relacionados à saúde, provavelmente não são hospitais, porque eu acho que é um exagero falar que teve um momento que tinha 100 hospitais espíritas no Brasil. Mas eu achei interessante, só para ter uma ideia da quantidade, né? Depois que os livros do André Luiz começaram a ser publicados, eu imagino que começou a ter o maior interesse da parte dos médicos espíritas, começou a surgir mais, né? Começou a surgir esse interesse e mais opções. Então, o que eu achei é que hoje no Brasil tem algumas dezenas de hospitais psiquiátricos espíritas, né? O que é ótimo, né? Que as pessoas no Brasil têm acesso a isso. Eu imagino que
que não é perfeito, né? Mas eu acho que é excelente ter essa opção. Em outros lugares do mundo eu vi também que tem, é mais assim, hospitais espiritualistas, né? Mas a gente está longe de ser assim o ideal, né? E aí eu estava vendo no site da Associação Médica Espírita do Brasil, né? Eu achei essa mensagem, e daí quando o Maurício ele falasse, os médicos orassem, aí eu li essa mensagem, eu fiquei pensando, se todos os médicos tivessem esse princípio médico espírita. Esse princípio médico espírita, ele foi ditado pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes, psicografado pela doutora Marlene Nobre, e eu achei muito, muito bonito, queria compartilhar com vocês. Ele diz assim, o médico espírita sabe que o seu diploma pertence a Jesus. Respeita os colegas que não compreendem, que o desqualificam, que têm preconceito em relação à sua crença e conduta. Continua, todavia, a agir da mesma maneira, sem orgulho ferido ou decepção paralisante. Toca suas pesquisas e seus estudos buscando aprimoramento constante na sua esfera de ação. Não se descuida igualmente da melhoria de sentimentos, procurando colocar seu conhecimento e sua arte em benefícios dos irmãos em sofrimento, sobretudo dos mais necessitados. Não se sente incomodado por ter na base de seus estudos as revelações de Kardec e Chico Xavier, vai além, inspira-se nessas informações para fazer pesquisas científicas. Sabe que a verdadeira hierarquia origina-se da evolução espiritual. Conhece, portanto, como verdadeiro líder aquele que dá exemplos de humildade e amor ao próximo. Procura o respaldo da casa espírita para trabalhar e aplicar o tratamento complementar espírita, mas não se descuida em demonstrar aos colegas a excelência dos princípios que o norteiam. Achei bem bonito e que bom se os médicos seguissem, né? Isso. Aí, voltando ao médico, que é o médico da Margarida, o Gúbio falou para o André Luiz, então, segui-lo até a residência dele, né? Para observar. Aí o André Luiz ele diz que a residência era bem bonita, confortável, cercada de um jardim lindo, mas era transbordante de fluidos desagradáveis. O clima doméstico era perturbador. Aí o Maurício explica que estava tentando fazer com que o médico se informasse sobre as questões da alma para ajudar as mentes enfermas. Aí, apesar de todos os livros, publicações que ele tinha acesso, ele não se interessava devido ao preconceito da classe médica e à influência perniciosa da segunda esposa, que é a esposa atual dele. A primeira esposa desencarnada permanecia ligada aos dois filhos, e o pensamento dos filhos, em conflito com o pai e com a madrasta, a mantinham jungida a eles. Então, ela ficava ali porque era realmente uma relação muito difícil. O duelo mental nessa casa é enorme. Ninguém cede, ninguém desculpa, e o combate espiritual permanente transforma o recinto numa arena das trevas. Aí o Maurício ele tentou mais uma vez fornecer intuições referentes ao caso da Margarida. Aí o médico lembrou de uma publicação técnica sobre o assunto, mas mais uma vez o esforço dele não teve êxito. Porque quando o filho chegou, o atacou verbalmente por motivos triviais, e a esposa, no plano físico, também tentou agredi-lo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele estava tentando ali ter pensar em alguma coisa benéfica, alguma coisa, né, que o Maurício estava tentando influenciá-lo, ele distraiu porque a vibração era muito baixa nessa casa. Aí o Maurício explica, é sempre assim, muito difícil aproximar-nos na esfera física daqueles a quem nos propomos auxiliar. Surgem ensejos valiosos de realização espiritual. No entanto, nossas tentativas redundam em rematada frustração. Um homem intelectualizado pela responsabilidade acadêmica, por si mesmo, deveria sentir a santa curiosidade perante a vida,
obstendo-se de certo comércio mais intenso com a satisfação egoística da experiência no corpo. Por mais que convoquemos a preciosa viagem da periferia para o centro, a fim de que ela se amolde aos imperativos da vida que a espera, além do sepulcro, nosso esforço é quase sempre considerado adiável e inútil. Então, é como se eles ficassem assim, presos realmente no egoísmo e na satisfação física e pessoal, né? na remuneração da profissão e tudo, e que nem o caso desse médico, por mais que ele saiba, né? ele tem acesso às informações, ele tem essas intuições que vêm do Maurício, mas ele sempre vai deixando para segundo plano, né? O que ele poderia estar aprendendo aí com o Maurício. Aí, o André Luiz, ele observa que a segunda esposa do médico, quando ela chega para jantar, né, junto com o médico, ela fala que ela tinha uma maquiagem muito bem feita, o cabelo era impecável, a roupa estava tudo impecável, ela tinha uma aparência física, assim, impecável, só que ela estava rodeada de uma substância fluídica deprimente. Quando ela saiu, eles jantaram, foi um jantar desagradável, todo mundo brigou. E aí, quando ela saiu para descansar, ela saiu para descansar e foi para um divã. Ele ficou surpreso que quando ela se afastou do corpo no descanso, a fisionomia dela mudou completamente. Então, ela começou a se assemelhar com uma bruxa dos contos infantis. O rosto dela ficou assim monstruoso, ele diz os olhos, a orelha, tudo era monstruoso, como uma bruxa, né, dos contos infantis. Aí uma pequena imagem da inteligência artificial. E aí o André Luiz, ele faz referência a um personagem do livro do Oscar Wilde, que ele se chama Dorian Gray, que era um jovem, que era a história de um jovem belíssimo, né, que ele desejava a juventude eterna. E aí ele fez um pacto com o retrato dele, para que o retrato dele envelhecesse e revelasse toda a feiura da alma dele. Então, tudo que ele fazia de imoral, né? À medida que ele se entregava a vícios, a todas as atividades moralmente baixas, né, que ele fazia, o retrato dele ia se modificando, mas ele se mantinha jovem e impecável, né? Então, essa personagem que ele se refere. E aí, o André Luiz faz essa referência, e daí o Maurício diz: sim, meu amigo, a imaginação do Wilde não fantasiou. O homem e a mulher, com seus pensamentos e atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se acolhem. Cada crime, cada queda, deixam aleijões e sulcos horrendos no campo da alma. Tanto cada ação generosa e cada pensamento superior acrescentam beleza e perfeição à forma perispirítica. Há criaturas belas e admiráveis na carne e que, no fundo, são verdadeiros monstros mentais, do mesmo modo que há corpos torturados e detestados no mundo, escondendo espíritos angélicos de celestial formosura. Mas só para fazer uma referência, que é exatamente isso que ele está falando, lá na Gênese, quando fala dos fluidos, né, mais particularmente das transfigurações, ele fala assim: podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico, irradiando-se esse envoltório em torno do corpo, qual a atmosfera fluídica, pode produzir-se na superfície mesma do corpo um fenômeno análogo das aparições. Pode a imagem real do corpo apagar-se, mais ou menos completamente, sob a camada fluídica e assumir outra aparência, que é o que aconteceu com a moça, né? Ou então, vistos através da camada fluídica modificada, os traços primitivos podem tomar outra expressão. Se saindo do terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual, pode a expressão de um semblante feio tornar-se bela, radiosa e até luminosa,
Se, ao contrário, o espírito é presa de paixões más, um semblante belo pode tornar-se um aspecto horrendo. Assim se operam as transfigurações que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes do espírito. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica, é uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo vivo. Então, explica, né, o que aconteceu com a moça ali. E só para encerrar, desculpa, o texto é longo, mas eu queria que a gente pegasse o texto para refletir sobre o caso da Margarida, né, que a gente está estudando, que ainda não foi resolvido. E o texto é grande, mas ele fala exatamente o que está acontecendo com ela. Então, ainda na Gênesis, no capítulo 14 dos fluidos, quando ele fala de obsessão e possessões. Diz assim: assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, que é o caso da Margarida, né, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau, porque por meio de ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que é o que os benfeitores estão ali tentando fazer com a Margarida. Nem sempre, porém, basta essa ação mecânica. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, o qual é preciso se possua o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tem a superioridade moral. Mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios, que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, em evocação particularmente feitas com o objetivo de dar-lhe educação moral, que é o que o Gubbio vai tentar fazer com o Saldanha, né? Podemos, então, ter a grata satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. O trabalho se torna mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, para ele concorre com a vontade e a prece, que no caso da Margarida não está acontecendo, né? Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover seus propósitos maléficos, o obsessor. Então, era isso. Segunda parte do capítulo. Muito bom, Obrigado, Luciano. Lu, muito bem. Obrigado. Então, vamos à segunda parte, né? Nós temos agora a nossa discussão e então é muito bom essa ligação, né? Porque é o que a Luciana mostrou nesses dois últimos slides mostra, né? Que quando a gente fala que a obra do Chico Xavier, de André Luiz, sobretudo, né? No aspecto mais técnico, é uma extensão da obra, né? É uma explicação da obra de Kardec. Esse livro, por exemplo, esse capítulo é um exemplo claro, né, disto que Allan Kardec está dizendo no texto, né, dele sobre a condição do obsedado, né, envolto em fluidos perniciosos, maléficos,
E André Luiz vai mostrar a que ponto esse envolvimento e essa manipulação podem chegar, né? E mostra, né, que isso tudo poderia ser debelado, poderia ser alterado, né, se nós tivéssemos uma paciente acordada, né, para a condição da prece, do cuidado espiritual, ela poderia não cair nessa situação em que ela está. Nós vimos nos capítulos anteriores que ela está a risco de ir a óbito, né, que o caso dela está realmente se agravando por efeito da ação desses espíritos. Se houvesse um marido, né, atento, um médico, talvez, né? Então, nós vemos a dificuldade dos benfeitores espirituais, né? E aí você tem que debelar esses fluidos, você precisa doutrinar o espírito, né? Convencê-lo a parar o processo. Então, é um processo que implica a doutrinação, né? Nós diríamos ao convencimento desse espírito para que ele pare, né, a vingança. As obsessões desse nível estão quase sempre ligadas a processos de vingança ou a paixões doentias, mas quase sempre vinganças, né? Então, nós vemos que tem um aspecto técnico muito interessante, né, no caso. A situação do médico, né, em paralelo, é uma situação muito particular, né? Nós vemos um homem que poderia estar abençoado pela ação benfazeja dos benfeitores espirituais, né? Mas que os espíritos, como estava destacado ali no texto, né, eles não podem ir além da capacidade receptiva da pessoa, né, do médico interessado, ou do interesse, né, do doente que queira se curar, né? Então, há limites e esses limites estão em nós, né? Então, a situação desse médico, né, por exemplo, a gente vê que é um homem já de uma certa maturidade, mas que, né, resolveu reiniciar a vida e não escolheu, ao que parece, muito bem, e colocou-se, né, numa situação de a descrição que faz André Luiz da casa dele, né, e que Maurício fala, era uma guerra mental o tempo todo, né? Quantos lares vivem assim muitas vezes, né, nessa situação? Então, o auxílio dos bons espíritos está sempre presente, eles estão tentando auxiliar, né? Gúbio, de maneira muito habilidosa, está se aproximando deste senhor, né, que tem suas razões, né? Sofreu, viu a sua família destruída, a ação de um homem que, né, corrupto, que não quis se interessar pelo caso, nem pela justiça verdadeira. Então, mais que se ele tivesse, né, escolhido um outro caminho, talvez tudo isso não tivesse, né, chegado a essa situação. E o uso maléfico que faz Gregório, né, deste pobre, né, sujeito que está concentrado com raiva e na vingança, mas que está sendo usado sem se dar conta que não é mais que um mero peão, né? Num processo muito mais complexo. Bom, tem muitos aspectos, né? Eu não vou me estender mais, porque assim a gente pode abrir para outras percepções, mas é riquíssimo, né? O texto realmente é riquíssimo, né? Essa questão da transfiguração, né? A gente pode discutir melhor isso, porque é uma coisa mais complexa, né? É um pouco o que acontece com ela, mas não exatamente, né? Mas explica muito bem essa diferença entre o que nós vemos no físico e o que é e o que está no espiritual, né? Oi, Karen. Hola, buenas noches. Gracias, Lu, por la presentación.
Dos aspectos que llamaron mucho mi atención fue la parte de los médicos que están protegidos por los benefactores. Y recordé una vez que yo tuve un sueño donde yo estaba con mis primos. Algunos ya conocen a mis primos, a Toño, Caro, Yuri. Eh, Varios de ellos tenemos la mediumidad un poco despierta. Y estaba otra prima en el sueño también, que ella es médico cirujano, ella es cirujana. Y estábamos conversando todos y hablábamos de cómo habíamos elegido la tarea de la mediumidad para esta encarnación. Y mi prima, que es médico, ella decía como, ah, no, yo no quise elegir esa tarea, yo elegí por eso estudiar medicina. Y me llamó muchísimo la atención porque leyendo esto decía, claro, es que es un tipo de servicio también, ¿no? Así como el que algunos de ustedes hacen, ese servicio a los espíritus, de ayudarlos, de endoctrinarlos, o el servicio de quienes leen para ellos. También practicar la medicina es un servicio, ya sea para los espíritus que están encarnados o desencarnados, ¿no? Entonces me acordé de ese sueño ahorita que estaba leyendo el texto y con la presentación y quería compartirlo con ustedes. Y el otro punto que me llamó la atención también fue esta parte de cómo el rostro, bueno, cómo el periespíritu puede cambiar, eh, a diferencia del rostro. Estaba leyendo un libro que hablaba, no es espírita, pero hablaba un poco de esta manera de sanar energéticamente y hablaba que todos tenemos como un campo de energía luminoso, decía ahí, pero en el espiritismo me imagino que es como el periespíritu. Y el libro mencionaba que muchas veces cuando nos quedamos viendo al espejo por mucho tiempo, el rostro empieza a cambiar de forma, como que empezamos a ver más allá de lo que normalmente vemos. Y me entró la duda de si lo que llegamos a ver puede ser esta parte del periespíritu. O sea, cuando uno se queda viendo fijamente como al espejo y después de cierto tiempo el rostro llega a cambiar o se ven facciones diferentes. No sé, me entró la duda de si puede ser algún hermano que nos esté acompañando o si puede ser también nuestro mismo periespíritu, pero con diferentes rasgos, como menciona en el texto. No sé si me expliqué. Obrigada. Obrigado, Karen. Sim, eu acho que ficou claro a tua questão, mas pode ser não necessariamente uma visão espiritual, né? O efeito da concentração em você mesmo pode fazer você começar a penetrar no seu próprio psiquismo, né? E começar a ter a percepção do seu eu mais profundo, que raramente a gente presta atenção, né? Então, sim, pode até haver um efeito visual se a pessoa tiver a capacidade, né, visual para isso, né, mediúnica, digamos assim, ou anímica, como se você fixar bem uma pessoa, né, por um tempo considerável e com atenção e concentração, talvez isso também possa acontecer, mas você não verá a si mesmo, verá a pessoa, né, a energia que a envolve e tudo mais. Mas isso muitas vezes é o fruto da concentração, né? Que você começa a mergulhar mais profundamente no seu próprio psiquismo. É uma experiência que eu já fiz, por exemplo, e você tem a nítida impressão, às vezes, de estar diante de uma pessoa diferente, né? Porque nós não somos o corpo, e é essa a questão, né? Então, nós estamos muito habituados à identificação com o corpo. Né? Nós achamos que somos esta imagem que temos no espelho. E quando você começa a olhar, sobretudo, seus olhos no espelho por um tempo mais demorado,
você tem a nítida sensação de que você é muito mais do que o que está ali diante de você. Então, eu acho que pode ser um pouco isso também, né? Nada impediria que você pudesse ter, né, num estado de concentração, a capacidade de ver um pouco além disso, né, no nível energético. Mas talvez não fosse nem uma visão no espelho, mas uma visão psíquica, né, de si mesmo, porque você está num nível de concentração maior. São fenômenos muito de uma variação muito grande, né? Porque depende de cada pessoa, da capacidade visual, perispirítica de cada pessoa e assim por diante. Mas acho que dá pelo menos para ter uma ideia do que é o processo, né? Pelo menos acho que ajuda um pouco a entender o que possa ser, né? Júlia, Oi, agora. Como a Karen entrou nesse tema, eu lembrei também de uma vez, eu acho que eu já contei essa história para Giovana, que uma vez, quando eu estava dormindo e voltando, no caso, para o corpo, eu queria saber a minha aparência como espírito, quando eu estava, assim, solto do corpo. E eu fui olhar no espelho antes de voltar para o meu corpo que estava dormindo. E eu vi um homem com cabelo ruivo, com barba. Eu até puxei assim um pouco a barba. Eu pensei, não sei se é um caso de transfiguração também que você vê. Eu não sei se é a sua aparência que você tem, talvez, a vida passada, que você prefere usar quando você desdobra do corpo. Também é uma transfiguração, ou se é um efeito anímico por causa da lembrança das vidas passadas. então, Júlia, pode ser simplesmente, né, o seu reflexo espiritual, uma forma que você assume, né, quando está liberada do corpo físico. Pode ser por efeito de uma lembrança, né, que você teve, por exemplo, nós não lembramos tudo, né, quando nós estamos fora do corpo físico. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas nós não lembramos, né, muita coisa e se às vezes lembramos de modo muito confuso. Vamos supor que neste desprendimento do corpo, você encontrou espíritos ligados a um período reencarnatório. E eles, quando começaram a conversar com você, trouxeram à tona a personalidade que você habitou num passado mais ou menos remoto, né? Pode ter sido uma última encarnação, duas ou três antes, é difícil saber, né? Talvez às vezes pelo tipo físico, né? Você pode dizer, bom, tinha jeito de um europeu, né? Etc, etc. Mas nesse convívio você trouxe de volta essa personalidade, não que você a assuma sempre que sai do corpo, mas por um conjunto de circunstâncias você assumiu essa personalidade, porque como está explicado, né, o perispírito, você começou a pensar naquela personalidade, ele assume a forma dela, né? E quanto mais intenso o pensamento, mais o perispírito responde. E aí, voltando para o corpo, você percebendo que estava diferente, falou, deixa eu ver, né, como eu estou. E aí você está diante de uma figura que você diz, opa, né, como assim? Então, como pode ser, sim, uma forma que a pessoa prefere essa forma, né, por razões de afinidade, por razões de ter sido uma encarnação muito marcante, pode ser uma série de circunstâncias, né? Por exemplo, há espíritos que vêm às reuniões mediúnicas, que são extremamente evoluídos e que se apresentam como pretos velhos. Porque nessa encarnação, como preto velho, foi quando ele conseguiu, né, pelo sofrimento, pela renúncia, pela resignação, alcançar a iluminação, que deu a ele o status de espírito já com uma certa redenção alcançada, né? Então, como há espíritos que tiveram encarnações muito marcantes e que podem assumir, né, de repente, um Allan Kardec pode se mostrar a nós como Jean Hus, né, e não necessariamente como Allan Kardec, né? Então,
porque aquela encarnação foi muito marcante para ele, ele prefere aquela forma. Podem ser, né? Podem ter muitas razões, mas o fato é que o perispírito é plástico e ele pode assumir facilmente a forma se ela estiver intensamente desejada ou pensada. Não tinha outra pergunta. Você pode falar, Júlia. Ah, tá. Então, para terminar essa pergunta, então significa que ela não tinha muito controle sobre a própria mente, por isso que ela mostrava a forma, assim por dizer, real do perispírito dela, porque ela não conseguia controlar muito o pensamento dela enquanto ela estava dormindo, então ela meio que assumia a forma que automaticamente. Não, ela não está nem pensando em controle de pensamento, essa senhora. Ela simplesmente está mostrando quem ela realmente é. É a forma perispiritual dela naquele momento, não está ligado. Por que que eu sei que a tua é de uma encarnação passada? Porque a Júlia que eu estou vendo agora não é um homem, nem tem barba ruiva, né? Só não pode ser dessa, né? Também não pode ser do futuro, né? Tem que ser de uma encarnação passada, né? Então, mas no caso dessa senhora, não é isso. Ela se desprende do corpo, no, na soneca que ela tira, e a forma espiritual dela é completamente diferente do belo corpo físico, do belo rosto que ela tem, né? Então, há casos, por exemplo, de pessoas que, lembro que acho que é o Carlos Bacelli que conta, né, que não sei se ele ou uma pessoa que ele conhece estava do lado do Chico, vinha uma moça, né, vindo na fila para falar com ele e ele pede ao Bacelli ou a essa pessoa que fique do lado dele, que fique próximo. E a moça, uma moça muito bonita, muito chique, né? E aí ela se afasta, o Chico está passando mal, né? E ele pede alguns minutos ali, alguns segundos né, de oração. E aí ele diz para a pessoa: se você pudesse ver a forma desta pessoa, você ficaria horrorizado. Então, o Chico via, né? Mas aquela era a forma dela perispiritual, ou seja, se ela desencarnasse naquele momento do sono, esta seria a forma dela no plano espiritual, né? Então, é diferente de você assumir, de repente, por exemplo, eu já me vi em sonhos com outras formas, né? Eu lembro de um momento, sabe quando no filme aqueles chapéus assim, tipo dos Três Mosqueteiros, né? Chapéus. Chapéus ou chapéus? Chapéus. Chapéus? Bom, Acho que é chapéus. não sei. Plural do chapéu. Chapéus ou chapéus? Bom, depois a gente vê. Deixa eu ver. Mas aqueles, né? Chapéus, de Chapéu. chapéus, Isso. é isso mesmo? Plural de Daniel chapéu. falou que é. Se o Daniel falou. Quem que falou? É a Vera que falou? Ah, foi a Vera. Oi, Vera, obrigado. Eu estava ouvindo a voz, mas não estava. Olha, quem que é? Então, eu vi aquele chapéu, né? Aquele tipo de chapéu, e eu falei, poxa vida, né? É estranho, parecia mesmo aquele tipo dos Três Mosqueteiros, né? Eu falei, bom, provavelmente uma encarnação nesse tempo aí, né? Então, é normal, né? Como você pode se ver como uma mulher, um homem, né? Porque nós já tivemos muitas experiências. Mas isso é diferente do que acontece com essa senhora, né? Agora, isso mostra para gente que o cultivo espiritual, né? A necessidade, porque ele fala no texto, né? Palavras, emoções, desejos, pensamentos, atitudes, tudo isso impacta o perispírito. E também acho que tem uma questão de desenvolver, de situação espiritual do espírito. Tem o espírito que está muito atrasado, ele não tem essa capacidade de se transformar. Não, Tem? exatamente. Essa questão da transformação, ela depende também, né, Da de habilidade intelectual ou desenvolvimento moral.
né? Há espíritos que não são desenvolvidos moralmente, mas têm a inteligência para manipular o perispírito. Eles podem mudar de forma, né? Mas, em geral, a maioria não pode, Vai né? assumir Vai assumir a forma que tem. a forma Então, a mental. forma mental que tem, né? A forma emocional, mental que tem. Então, agora, espíritos mais evoluídos, como Emmanuel, Bezerra de Menezes, André Luiz, eles podem, né, se apresentar. Emmanuel se apresentava às vezes como Padre Manuel da Nóbrega e às vezes se apresentava como um senador romano, né? Então, não só a vidência das pessoas, mas às vezes a materialização, né? Há materializações dele em que ele se materializa como senador romano, né? Com as vestes, com o rosto que tinha, né? Então, são como há também, né, as descrições de André Luiz, por exemplo, no E a Vida Continua, você vê o personagem que era mais velho quando desencarnou, né, e a Eveline, que era mais jovem, era uma moça ainda. Ele, no plano espiritual, rejuvenesce e ela se torna mais madura, né, como se eles buscassem se aproximar, né, visualmente um do outro, né? Porque eles não tinham relação nenhuma na Terra, né? Ele tinha idade até para ser pai dela, né? Mas eles têm uma simpatia muito grande um pelo outro, uma afinidade de alma muito grande, né? E no plano espiritual eles começam a viver esse processo de aproximação, né? São almas. Então, o perispírito ele é realmente um órgão, né? Um corpo muito plástico. Mas por ele ser plástico, os impactos emocionais e mentais sobre ele são muito grandes. E há um outro texto num dos livros de André Luiz, que agora não vou lembrar qual, mas nós já estudamos aqui, que ele diz que são raros, né, os casos de pessoas que terminam a encarnação física sem lesões perispirituais, né? Porque os grandes dramas emocionais, as grandes dores, os grandes erros, os vícios, os hábitos malsãos, tudo isso marca o nosso perispírito, né? Então, é muito raro pessoas que consigam terminar, né, a vida física sem lesões perispirituais, mais ou menos graves, né? Então, você ia falar, Jô? Eu gostaria de voltar sobre o aspecto obsessão, né? Que nós já estudamos em várias ocasiões, que esse é um problema de grande escala, né? Os problemas obsessivos na nossa atualidade é de grande escala. E nesse texto, se a gente traz para a nossa vida, né, os conhecimentos que estão por detrás desta história, são preciosos, porque num problema, não importa qual seja a influência espiritual que possamos receber, nós temos sempre a assistência do bem. Nós temos sempre a assistência dos benfeitores, que eles estão sempre prontos a nos auxiliar, a nos inspirar. Mas o quão é importante a nossa participação nesse processo, né? Porque não adianta somente os benfeitores terem a, a benevolência, né? A bondade de estarem ao nosso lado, de quererem nos auxiliar. Nós precisamos estar receptivos dessa ajuda, porque senão essa ajuda não chega, né? Então, ele fala, nesse texto, ele falou da assistência que os médicos podem ter, né? Então, se os médicos orassem, né? Se eles estivessem abertos a receberem as inspirações do alto em cada tratamento, mas muitos médicos, infelizmente, ainda são materialistas
E a gente pode até fazer, poderia até fazer seria um sujeito de pesquisa, né? Quantos médicos, né? Para saber quantos são materialistas e quantos são espiritualistas. Acho que os médicos materialistas ainda são em grande maioria. Mas mesmo assim, sendo materialistas, eles estão cuidando da saúde das pessoas, né? Então, os benfeitores de cada paciente, eles dão sugestões, eles inspiram, e os benfeitores, né, que se ocupam dos tratamentos nos hospitais, a gente tem notícias de que nos hospitais os espíritos bondosos, eles estão todo o tempo, as enfermeiras, né, as irmãs de caridade trabalham nos hospitais, buscando inspirar, né, e auxiliar os profissionais da saúde. Ele dá esse exemplo no texto, mas não somente os profissionais de saúde, todos nós, né, profissionais, temos os nossos benfeitores e os benfeitores daqueles com os quais nós trabalhamos. Por exemplo, eu, como professora, eu sinto que eu sou inspirada, muitas vezes me senti inspirada para auxiliar os meus alunos, para responder perguntas. Às vezes eu saía para a classe, eu sempre faço uma oração e peço auxílio e inspiração, e eu me sinto todo o tempo inspirada. Então, os benfeitores, eles estão conosco, né? Mas é preciso que, como ele diz no texto, que nós estejamos, né, abertos e orando, né? Orando e vigiando para que a gente receba, né, esse auxílio. E eu achei muito impactante nesse contexto, quando ele diz, né, na casa do médico, porque nesse contexto ele explica a dificuldade da ação desse benfeitor, né, com o médico, devido ao clima difícil naquela casa, né, o clima mental. Até separei a frase porque nele fala: o duelo mental nesta casa é enorme. Então a raiva que um sente pelo outro, né, a afronta que um tem pelo outro. Então ele chama isso de um duelo mental, né? Ninguém cede, quer dizer, ninguém está preocupado em fazer as pazes, ninguém está preocupado em trazer a paz para dentro daquele lar, né? Ninguém cede, ninguém desculpa. Então, não existe, né, um empenho da família em sentar, em conversar, em dialogar. Então, como que os espíritos vão atuar numa situação como essa, né, em que existe um duelo mental? E esse combate espiritual era permanente e que transformava aquele recinto numa arena de trevas. Então, isso está num contexto, né, de um homem maduro, casado com uma mulher jovem, mais jovem, bonita por fora, mas por dentro não. Com os filhos, né, a ex-esposa desencarnada. Existe um contexto para aquele duelo mental naquela casa, mas quantos são os lares onde existem, né, esse tipo de duelo mental? Esse tipo de convivência familiar onde não existe diálogo, onde não existe conversa, onde um não desculpa o outro, onde pai briga com filho, filho briga com pai e com mãe. Então, às vezes a gente sente, né, que as pessoas querem a felicidade, querem viver bem, mas não fazem o que tem que ser feito para que a paz se estabeleça e para que a ajuda do alto aconteça. Então, acho que a gente pode sempre pegar as descrições de André Luiz, né? Ele está descrevendo uma situação num contexto da história, mas ela se encaixa muito bem nas nossas vidas, né? E essa parte sobre obsessão é algo muito importante, porque, como a Luciana trouxe da Gênese, existe para que exista a cura obsessiva, não é somente um lado que precisa ceder, né? O obsidiado precisa fazer o trabalho da vontade, da prece, mas o obsessor é preciso também aprender a perdoar, né? Aprender a querer, né? A que a paz se estabeleça e que o perdão aconteça, porque de ambas as partes, se uma das partes não houver, né, um ajuste, um apelo ao bem, fica muito complicado. Então,
É um trabalho, é realmente uma epidemia, a obsessão, e nós estamos num momento muito, muito difícil, eu acho. Bom, Daniel? Boa noite. Eu queria falar sobre esse assunto que a gente trouxe da obsessão. Eu gostei bastante do lema do médico espírita, e por coincidência ou não, hoje eu vi uma palestra sobre o Dr. Bezerra de Menezes, que esse era, pelo que eu entendi, esse assunto obsessão foi um dos temas que ele mais estudou, né? E, inclusive, quem se interessar, tem um livro dele chamado, acho que, se não me engano, é O Novo Olhar sobre a Loucura, que é onde ele destrincha, né? E quem fez essa palestra foi um psicólogo goiano, muito bom. Depois eu passo o nome dele. E ele trouxe alguns casos de obsessão que ele atuou, e aí ele citou o caso de uma menina que, assim, estava praticamente, acho que muito semelhante à Margarida. Ela iria ser internada, que era bipolar, esquizofrênica, tinha tudo, assim, tudo, tudo, tudo. Tudo que vocês imaginam. E aí a mãe, pelo que ele contou, a mãe um espírito se manifestou através de uma amiga e falou entregou um livro dele, enfim, uma história dessa, a família chegou até ele e eles fizeram um trabalho de desobsessão junto com o tratamento médico, né? Conjunto, né? Então existe a parte médica, tem alguns casos que assim tem que ter isso. Mas a menina hoje, ela tem uma vida normal, normal. A menina conseguiu, passou na faculdade, estuda, aí é, ela se tornou espírita, então ela trabalha, faz trabalho de caridade, tudo, mas ela foi salva, ela foi salva. E eu fiquei impressionado, ele falou assim, foi um trabalho difícil, mas e aí ele comentou isso sobre a epidemia que tem hoje de obsessão. E falou, cara, assim, é impressionante. Jovens, assim, cara, é drástico, é drástico. E aí, só para encerrar, ele comentou que recentemente ele recebeu uma carta não sei se foi dos psicólogos, enfim, da ordem, pedindo para que ele parasse de postar assuntos relacionados, assim, tipo, ou ele postava sobre espiritismo, ou ele postava sobre psicologia, que ele não podia mis- misturar os dois. E aí ele comentou, foi caramba, né? É interessante isso. Existe, então, assim, por mais que a gente evoluiu muito, né, você mostrou lá o número de hospitais, assim, por mais que a classe médica está ficando mais consciente, existem cada vez mais médicos, mas ainda existe, acho que, um longo caminho a ser percorrido, né? É isso. É muito interessante, Daniel, porque você toca aí em vários nós que nós vamos ter que desfazer aí com o tempo, porque primeiro essa questão da obsessão, né, que é realmente nós estamos vivendo um período de epidemia obsessiva, isso é muito claro. Em lugares como o Brasil, há a opção, né? O médico diz lá nos anos da escrita do texto, né, que, bom, na minha experiência, eu tenho visto vários casos, né? Ele sugere, inclusive, o espiritismo. Então, nós sabemos que há psiquiatras espíritas, psicólogos espíritas, médicos espíritas, mas aí vem a outra questão, né, que ao invés de se abrir para esta fronteira, nova fronteira que pode abrir perspectivas para a medicina, para a psicologia, para as ciências em geral,
eles muitas vezes querem delimitar para proteger o campo profissional, ao invés de entender, né, A importância. que esta ideia, que estes conceitos podem enriquecer, na verdade, muito e dar a estas pessoas ferramentas muito boas para o tratamento dessas doenças, né? Então, são dilemas que nós vamos ter que lidar, e uma forma de desenosar isto, talvez não seja a melhor, eles vão tentar profissionalizar esses serviços, né? Então, ok, é verdade, isso funciona, mas só pode ser feito por um psicólogo ou por um médico é, especializado, né? Então, aí eles vão se apropriar daquilo para que caia no controle deles, né? Então, esta ainda seria a pior forma de desenosar isso, né? Porque seria privar a humanidade da gratuidade desta possibilidade, por exemplo, que uma pessoa com a simplicidade de uma prece, de um culto do lar, né, do estudo, possa encontrar paz e equilíbrio, né? Tem muitos casos, Daniel, como esse que você falou dessa moça, nós conhecemos, né? Muitos, de pessoas que ficaram 20 anos sofrendo. Lembro aqui do caso de uma mãe de uma amiga nossa, ficou 20 anos sofrendo com problemas sérios de obsessão, foi internada, né, num hospital espírita e, assim, 2 semanas, 3 semanas depois, ela estava praticamente curada. Lógico que isto não é visto, né, com muito, com muita alegria por aqueles que querem proteger uma área, né, profissional, quando, na verdade, se tivessem, como André Luiz fala nesse texto, né, que ele fala do médico, como é possível, né, o Maurício, que uma pessoa com formação universitária não se interrogue sobre a vida, sobre a alma, né? É, como é que é possível, né? E olha que nós nos achamos à frente de um homem chamado pelo campo social ao Ministério Ministério da da Cura. cura. Quer dizer, um cientista, ele deveria falar, eu quero saber se isso é verdade, né? Se isso funciona, por que que funciona, e nada vai limitar a ação dele, porque ele pode se tornar um profissional altamente gabaritado, ele pode se tornar um profissional que amplia e muito as perspectivas, ele pode incluir na clínica dele um trabalho de tratamento espiritual, né? Ou pode fazer isso em parceria com o centro espírita. O objetivo é a cura das pessoas e ele vai receber cliente de monte, né? Porque as pessoas querem ir onde funciona, né? Então, é lógico que isso tudo vai esbarrar no quê? Vai esbarrar no fato, além das questões de interesse, vai esbarrar no fato de que não há, né? Se nós que estamos aqui estudando isso tudo com muita seriedade, nós já sabemos que não há milagres se não houver interesse, abertura, né, e mudança. Ninguém cura ninguém de obsessão se o obsedado não decide se curar, né? Ninguém pode afastar, né, obsessão se o obsedado continuar atraindo obsessor. Nós podemos até tirar um obsessor e daí a pouco o sujeito vai estar com outros, porque ele continua sendo o foco, né? E nós podemos afastar o obsessor, mesmo que ele não aceite mudar, mas se o obsedado se transformou, né? Lembram daquele caso do menino que tinha epilepsia, quando os obsessores se aproximavam dele, só chegavam perto? É um caso. Ele era alguém que estava se transformando, mudando espiritualmente, fazendo esforço, e ele por si, por esse esforço, estava se libertando da obsessão, né? Então vamos, né, a gente teria muito aqui, né, para discutir. Vamos então à última intervenção da Júlia, para a gente poder caminhar para o final. Tá bom. Eu não sei se eu pergunto, então, a última pergunta que eu fiz, ou. Porque ainda tinha Não, aquela pergunta em relativo aberto. ao nosso estudo de hoje, É a última agora. É o estudo de hoje. estudo de hoje, senão nós vamos fechar. Tá bom.
Não, eu só Depois, queria comentar que nos Estados Unidos eu acho que eles já aceitam, assim, por dizer, o passe, né, como forma de tratamento da medicina, de forma oficial, só que não se chama passe. Eu vi isso uma palestra espírita sobre isso, que eles têm pesquisas científicas, né, que eles mostram que com passe você consegue realmente, né, curar ou fazer com que as células comecem a voltar a crescer. Então, é uma coisa assim que a princípio já é comprovado cientificamente que o passe realmente funciona, né? Dependendo do estado, se a pessoa aceita o passe ou não. Então, depende do país, cada um tem, assim, por dizer, a sua condição, sua... né, de Exato. medicina. É exatamente isso, Júlia. E na Europa e nos Estados Unidos, em países como o Brasil, por exemplo, e países latino-americanos, isso é a abertura para isso é muito grande. Na Europa há pessoas que recebem, né? São magnetizadores que eles chamam, e a gente sabe que na França tem pessoas que atendem nos hospitais, que aplicam passes, recebem para isso, né? Como eu disse, é um dos riscos, né? Eles vão profissionalizar tudo isso. Tudo isso terá que ser discutido no futuro, né? Até onde nós iremos com esse tipo de abordagem. Mas aqui no Canadá, por exemplo, você vê uma dificuldade muito grande, né? Um fechamento para tudo que é espiritual, e o que atrasa muito o Canadá, na verdade, nesse aspecto, né? Porque há lugares no mundo que estão muito mais avançados, que as pesquisas estão muito mais avançadas, mas aqui eles se aferram a essa ciência tradicional, né? Como se ela fosse a única possibilidade. É uma pena, mas vamos trabalhar para que isso mude, né? A gente espera que isso possa mudar logo. Então é isso, amigos. Mais uma vez a gente tem, né, a alegria e o privilégio de estar estudando, né, esse tipo de assunto fantástico, né, maravilhoso. E a gente vê que pena, né, que é algo que poderia trazer tanto bem, tanto recurso, tanto servir à humanidade, né? E a gente vê que ainda somos alguns poucos, né, comparado à totalidade da humanidade. Então vamos trabalhar, né? Eu mesmo convivo todo dia com pessoas que têm condição claramente, né, obsessiva, muito grave. E às vezes a gente tem uma certa possibilidade de falar, outras vezes, né, não é possível. Então vamos trabalhar, né, para ajudar tanto encarnados quanto desencarnados, e para abrir essas fronteiras, né? São fronteiras novas para a humanidade. Então vamos finalizar, e depois a Júlia havia feito uma questão, mas nós vamos responder fora da gravação, né? Quem quiser ficar, senão fiquem à vontade para sair, tá bom? Querido Mestre Jesus, abençoe-nos, Senhor. Abençoe-nos para que possamos ser úteis, para que possamos olhar a dor, o sofrimento que a humanidade carrega por caminharmos longe do teu amor, do teu evangelho, da compaixão que o Senhor nos ensinou. Ajuda-nos, Senhor, a livrar-nos da obsessão do egoísmo, do orgulho, da rebelião contra as leis divinas. Que vosso amor possa nos guiar, nos iluminar. Que nós possamos, Senhor, tornarmos-nos úteis no serviço do bem. Nós agradecemos a bênção destes momentos de estudo, de reflexão. Agradecemos, Mestre, a bondade e o carinho de nossos benfeitores. E saudamos a todos estes amigos que se juntam a nós para receber auxílio ou para estudar, para refletir,
para aprendermos juntos. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, abençoe nossas vidas, nossos lares. Guarde-nos, Senhor, no vosso amor, hoje e sempre. Que assim seja, Mestre.